Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia. Estamos aqui para mais uma aula do quinto ano. Hoje é a nossa aula de número 3, estamos na semana número 4, então, quarta semana, terceira aula. Se você está realizando as atividades aqui juntinho comigo, você está, seguindo o cronograma. Então, hoje, dia 24 de março de 2021. Aí no seu material impresso, olha só, na nossa rotina de estudos, você vai perceber que nós estamos na quarta-feira, 24 de março de 2021. E as atividades de hoje são de matemática. Então, se você ainda não está com o seu material, pausa o seu vídeo, pega o seu material impresso, pega o seu estojo e sente-se e preste atenção para realizar as suas atividades, ok? Este é o nosso material. Estaremos realizando as atividades que estão nas páginas 5, 6 e 7, que são atividades de matemática, certo? Isso, essas são as atividades de hoje. Então, no seu material impresso, vai estar aparecendo lá no finalzinho da página 5, esse pequeno texto, ok? Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre ordens e classes. Ordens e classes? Será que vocês se lembram desse conceito? Observando, olha só, esse quadro aqui, será que ajuda vocês a lembrarem um pouquinho sobre o que vamos falar? Esse quadro aqui é o nosso quadro de classes e ordens, ou o nosso quadro de valor posicional. Então, nós estaremos trabalhando um pouquinho hoje sobre ordens e classes dos números. Vamos lá? A ordem das dezenas de milhar, quinta ordem. Então, nós estamos aqui, ó. Primeira ordem das unidades, segunda ordem dezenas, terceira ordem centenas, quarta ordem unidade de milhar, quinta ordem dezena de milhar, certo? Lembrando aqueles conceitos que a gente aprende lá no início do ensino fundamental? Cada casa só cabe um único morador. Então, se você lembrar que em cada casa eu posso colocar apenas um número, você vai acertar todas as atividades de hoje, certo? Bom, aí nós temos uma foto de um jogador de basquete muito famoso, que talvez vocês não ouviram falar, né? Porque não é da época de vocês, mas eu sei que os pais de vocês, os avós de vocês, né? Ele é conhecido no mundo inteiro, ele já foi embaixador de basquete, ele é conhecido até na NBA lá nos Estados Unidos. Quem será que nós estamos falando? Do Oscar Schmidt, isso mesmo. Oscar Schmidt, ó, tem essa foto aqui das Olimpíadas de Atlanta, que foi lá nos Estados Unidos em 1996. Olha só quanto tempo será que faz isso, hein? 96, 2006, 2016, ó. 2006, 16, mais de 20 anos, né? Mais de 25 anos atrás. Vamos lá? Em toda a carreira, como jogador de basquete profissional, o brasileiro Oscar Schmidt fez 49.737 pontos. Lembrando que no jogo de basquete, para conseguir um ponto, é uma cesta o quê? Bem mais próxima. A maior quantidade de pontos que um jogador consegue em uma jogada são 3, e é quase lá no meio da quadra. Imagine só como esse jogador, ele era espetacular, hein? Porque ele fez na carreira dele 49.737 pontos. São muitos pontos, hein? Dá para imaginar essa quantidade de pontos? São muitos. Esse número é da ordem das dezenas de milhar. Observe-o no quadro de ordens e classes, como lemos. Então, aí no seu material, ele está aparecendo exatamente dessa forma, tá? 49.737, cada número na sua casa. E aqui nós temos, olha só, como é feita a leitura desse número, 49.737. Aí a professora fez aqui, ó, maior para vocês. Então, ó, lembram-se, 3 moradores em cada casa? Essa família aqui, ó, só tem 2 moradores, porque está faltando a centena de milhar. Hoje nós vamos falar da dezena de milhar, porque ainda está faltando um morador. Então, aqui na ordem
dos milhares, eu tenho, olha só, 49 mil. E das unidades simples, eu tenho 737, certo? Que é a quantidade de pontos que Oscar Schmidt fez durante toda a sua carreira. Mas nós podemos também organizar esse mesmo número, olha só, identificando as suas ordens e as suas classes. Lembram-se que aqui nós temos, olha só, a ordem de cada um deles e depois as classes. Então, olha só. Então, o número 7, ele está onde? Na primeira casa, ele está na primeira ordem. Esse 7 representa o 7 unidades. O segundo número aqui, ele está na casa das dezenas. Se eu tenho ele número 3, ele quer dizer que são 3 dezenas, que é o mesmo que 30 unidades. Depois, na terceira ordem, eu tenho o número 7, que está na casa da centena. 7 centenas é igual a 700 ou 700 unidades. Depois eu tenho o 9, que está na quarta ordem das unidades de milhar. Então, eu tenho 9 unidades de milhar, eu tenho 9.000. E o 4 está na quinta ordem das 4 dezenas de milhar, que é o mesmo que 40.000, certo? Olha o quadro aqui. Oscar Schmidt fez 49.737 pontos. Ou seja, ele fez, olha só, colocando cada morador na sua casa, lembrando que a gente começa da esquerda para a direita. Então, primeiro eu coloquei o 7 na unidade, o 3 na dezena, o 7 na centena, o 9 na unidade de milhar e o 4 na dezena de milhar. Então, eu tenho 4 dezenas de milhar, 40.000, 9 unidades de milhar, 9.000, 7 centenas, 700, 3 dezenas, 30 e 7 unidades, 7. Certo, pessoal? Agora eu acredito que vocês já conseguem realizar as atividades sozinhos. Vamos lá? Então, aí no seu material, eu tenho na letra A, escreva a ordem e o valor que cada algarismo representa nos números indicados. Então, aqui eu já tenho a ordem, a primeira, segunda ordem, terceira ordem. Esse 8, ele representa 8 unidades. O 2, 2 dezenas, porque não está na casa da dezena. E o 8, 8 centenas, que é o mesmo que 800, tá? Se você colocar o nome aqui, ó, em cada casa fica bem mais fácil. Coloca lá centena, o D de dezena e o de unidade. Fica mais fácil de responder. Aí depois eu tenho 217. Começa do final, bem aqui no final do número. Então eu tenho primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aqui eu tenho 7 unidades, que é o mesmo que 7, uma dezena, que é o mesmo que 10, e 2 centenas, que é o mesmo que 200. Então, tudo isso você vai escrever aqui na frente, nessas linhas aqui. Depois eu tenho 4 primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeira ordem, unidade. Coloca aí, ó, unidade, dezena e centena. Coloca aqui. Então, eu tenho 4 na unidade, 4 unidades. 0 na dezena, 0 dezenas. E 3 centenas, que é o mesmo que 300, certo? E o último, olha só esse, 59.273. Coloca primeiras ordens, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Escrevam aí, eu não vou escrever aqui para vocês. Depois, 3 unidades, que é igual a 3. 7, o 7 não é dezena? 7 dezenas, igual a 70. 2, 2 centenas, igual a 200. O 9 está no 9, ó, unidade de milhar. 9 unidade de milhar, eu tenho 9.000. E 5 dezenas de milhar, ou seja, 5 vezes uma dezena de milhar, ó. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, certo? Então, prestem atenção na hora de responder. Aí depois, continuando as atividades, nós temos aqui, olha só, esse número, bem fácil, 8.543. Então, olha lá, o algarismo que está na ordem das centenas, no 8.543 é o
Lembra que a professora falou? Coloca em cima o nome de cada uma das casas, certo? Então, eu estou pedindo o algarismo que está na ordem da centena. Qual que é? Anotem aí. Depois eu tenho o valor relativo do número 8 Esse número 8, ele está na unidade de milhar. Ele vale quanto? Se ele está na unidade de milhar, 8 unidades de milhar. Ó, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Pensa aí, quanto que vale esse número 8? Depois, esse número tem tananã, ordens e tananã, classe. Quantas ordens ele tem? Ó, as ordens, 1, 2, 3, 4 ordens. E quantas classes? Ó, uma família e aqui eu tenho outra família. Então, quantas classes ele tem? Qual classe será que é essa aqui que pertence o 8.000, tá? E depois pede para vocês decompor o número 8.543. 8.000. Então, eu tenho 8.000 mais 500 mais 40 mais 3. Decompor, colocar, eu vou distribuir cada número de acordo com a sua classe, certo, pessoal? Olha aqui, ó, o nosso quadro de classes e ordens. Então, primeiro começou com as unidades simples, unidade, dezena e centena. Classe dos milhares, quarta ordem, unidade de milhar, dezenas de milhar, centena de milhar. Hoje nós estamos estudando até aqui, mas ainda tem outras ordens. Então, eu tenho aqui as unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão. Então, se eu pegar o 8.543, começando da esquerda, da direita para a esquerda, olha só. Eu tenho quantas unidades de milhar? Só olhar aqui, unidade de milhar, 8. Quantas centenas? 5. Quantas dezenas? 4. E quantas unidades? 3. Difícil, pessoal? Não é difícil, basta prestarmos atenção. Às vezes vocês podem achar, mas é muito chato colocar o nome de cada uma das ordens. Mas é muito melhor você colocar o nome, colocar lá unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar, em cima do número, para que você aprenda a se localizar, bom? Agora nós temos aqui algumas situações, problemas para a gente terminar as atividades de hoje. Numa escola, o número de alunos matriculados no quarto ano é igual a 280. Então, já vamos destacar essa informação, que os alunos que estão no quarto ano, a quantidade é 280. Então, são todos. Então, são os alunos do período da manhã e do período da tarde. Desse total, 95 estudam no período da tarde. Quantos alunos do quarto ano estudam no período da manhã? Então, olha só, aqui eu tenho o número total e eu tenho o número de alunos do período da tarde. Eu quero saber, olha só, coloquei os dois números aqui. Eu quero saber a diferença, ou quantos, que são os que vão restar, que estudam no período da manhã. Então, eu vou fazer que conta nós vamos fazer? Uma subtração. Lembrando que cada morador precisa estar na sua casa, então coloque os números, ó, seguindo a ordem corretamente, um embaixo do outro. Será que essa conta que eu preciso emprestar do vizinho? Lembre-se, é uma subtração. Então, presta atenção na hora de responder. Vamos para o próximo? O número 4.975, a decomposição correta é nesse número. É só eu lembrar aqui do meu quadro de ordens e classes. Vou coloco 5, coloco 7, coloco 9, coloco 4.000. E como que eu vou responder aqui? Decomposição. Ó, se eu tenho o 4 aqui nas unidades de milhar, eu tenho 4 unidades de milhar. Então, eu tenho 4.000. Então, 4.000 mais, você olha aqui o próximo número, depois olha o outro e olha o outro número e preencham aí, certo? 4.975. Próxima situação problema, que é a última atividade de hoje. Lembrando
que é muito importante vocês irem destacando, sublinha aí na sua situação problema, as informações mais importantes, tá bom? Vamos lá. Os alunos de uma escola aderiram à campanha de arrecadação de mantimentos não perecíveis, são coisas que não estragam, roupas, sabonetes e colchonetes para ajudar as pessoas que vivem nas ruas durante a pandemia do Covid-19. Né? Então, nós vemos que muitas pessoas têm se unido para ajudar as pessoas que estão precisando, porque estamos passando um período muito difícil, né? Mesmo nós que temos a nossa casa, a nossa família, todos nós estamos passando por dificuldades. Imaginem as pessoas que vivem, que moram nas ruas, né? Então, essas pessoas, elas contam com a solidariedade das outras pessoas, que arrecadam doações, né? Então, aqui nessa situação, o problema fala que os alunos de uma escola, eles realizaram uma campanha e começaram a arrecadar coisas que não são perecíveis, como roupas, sabonetes, colchonetes, então são coisas que não se estragam, para fazer a doação para essas pessoas. O terceiro ano arrecadou 70 colchonetes e o quarto ano arrecadou 125 colchonetes. Então, o quarto ano 70 e, aliás, o terceiro ano 70 colchonetes e o quarto ano 125. Quantos colchonetes o quarto ano arrecadou a mais? Olha só, o mesmo raciocínio da questão de número 2, tá? Então, se eu estou perguntando a mais, então eu vou utilizar o sinalzinho de subtração. Lembrando que em uma subtração, o número maior ele aparece em cima e o número menor aparece embaixo, certo? Então, o que sobrar, nós vamos saber o que? O número que der o resultado é a quantidade que o quarto ano arrecadou a mais do que o terceiro ano, ok? Pensou aí para responder? Conseguiu fazer o seu cálculo? Preste bastante atenção nas atividades, certo, pessoal? Na aula de hoje, nós tivemos apenas essas atividades. Vamos retornar amanhã com as aulas de língua portuguesa, ok? Um beijo e até amanhã, gente. Tchau, tchau, pessoal.